Vamos em frente agora a falar com o São Paulo. A Marina Buffon acompanhou, né? É a Marina, não? Não é a Marina. Tá certo aqui. A nossa equipe acompanhou aí como é que foi a derrota do São Paulo, inesperada, da forma que foi pro Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro ontem. 4-1 pro Vasco. Na tela. Vasco e São Paulo em São Januário e só com 10 minutinhos de jogo o tricolor paulista, que estava melhor em campo, abriu o placar. Rodrigo Nestor cruzou na medida para André Silva cabecear no ângulo e balançar a rede. 1-0. O São Paulo bem que tentou ampliar em 2 oportunidades com Caleri. A primeira foi para fora e na segunda, João Victor cortou e deixou o São Paulo só com o escanteio. Mas vamos falar a verdade, a alegria do time de Zubeldia durou pouco. Aos 32, Adson recebeu a bola na área, finalizou para o gol. E aí quando Igor Vinícius tirou quase em cima da linha, a bola bateu em Alan Franco e entrou no gol. Tudo igual, que azar, hein? 1-1. Ainda na primeira etapa, Adson recebeu a bola no meio de campo, deu passe para a Estrela, que carregou a bola, limpou a marcação e fez esse belo gol, marcando a virada do Vasco, 2-1. Segundo tempo valendo e quase que sai mais um de Estrela nessa bobeada do Alan Franco com o Jandrei. A verdade é que o time carioca estava inspirado. David tocou para Leandrinho, que soltou o pé e acertou o ângulo. Que golaço! Olha isso, 3-1 Vasco da Gama. O São Paulo teve um pingo de esperança quando Alan Franco cabeceou para Juan chegar e marcar o dele. Só que não era o dia do zagueiro Alan Franco, que foi pego em posição de impedimento e o gol então anulado. O quarto do Cruz Maltino quase saiu nesse lance aí de JP. Jandrei se esticou todo e salvou o time. Só que não teve jeito. No minuto seguinte, a lei do ex falou mais alto. JP mandou para David, que de primeira mandou direto para a rede e fechou a goleada em São Januário. Vasco 4, São Paulo 1. Bom, o São Paulo, que vinha numa série de 12 jogos de invencibilidade, agora completa 4 jogos, não é isso, Bacégio? 4 jogos. 4 jogos. 2 derrotas seguidas. Sem vitória, 2 derrotas seguidas. Cavalo Paraguai. O São Paulo é o 9º colocado com 15 pontos. Flamengo, G4. Flamengo, Palmeiras, Bahia do Rogério Ceni, que beleza, hein? E Botafogo, Atlético Paranaense ficou fora do G4. Bragantino é o 6º. Internacional, com 2 jogos a menos, é o 7º. O Inter, se vencer, vai lá pra cima. Cruzeiro com 17 também, com 10 jogos, um jogo a menos. E o São Paulo com 11 jogos, 15 pontos. O Zubeldia foi sincero na coletiva, falou dessa instabilidade do tricolor, é hora de tentar corrigir a rota. Vamos ouvi-lo. Son decisiones mías, pura y exclusivamente mías, no son de nadie más. Evidentemente las decisiones no están siendo buenas porque afectan al equipo, pero sin dar nombres de quién puede jugar, quién no puede jugar, vamos a reducirlo a que tomo decisiones y bueno, sale mal, las asumo como máximo responsable y después haremos autocrítica internamente, ¿no? Miller, é isso que eu cobro de um profissional, não expôs o elenco, sabe que tem problemas, é natural, o São Paulo perdeu os últimos 2 jogos, 4 jogos sem vitória. Ele sabe que a coisa não tá legal. Assume na coletiva, não expõe ninguém, né, Júlio? É isso que às vezes falta um pouquinho de transparência no Corinthians. Parece que lá tá tudo certo e não tá. Não tá. Miller, uma avaliação do jogo, uma paulada, hein? Foi um atropelo, hein? Anotou a placa, não, né? Não deu pra anotar a placa, não. Mandar um abraço pro Dr. Ronaldo, grande São Paulino. Quinta-feira estaremos lá no Morumbi. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o Vasco, né, jogou bem depois do 1-0, saiu atrás do resultado. Mas eu acredito que o treinador do São Paulo, como ele assumiu, e realmente a gente estava lá no Morumbi quinta-feira, Bacégio, e a gente dizia entre nós lá, os diretores, olha, se ele entrar com o time reserva contra o Cuiabá, que vem com o time completo, o Cuiabá é um time bom, vem de 2 vitórias consecutivas,
ele está insistindo no Galopo. O Galopo não pode jogar no São Paulo. O Galopo é um jogador fraco. Um argentino que nem jogou em time de expressão nenhuma na Argentina. E fora de posição. Né? E fora né? de posição, exatamente. Então o que acontece? Acho que ele tem que saber escalar o time também, até porque o time é o mesmo time que vinha jogando e ganhando. Ele entra com o Galopo, 2 jogos seguidos, o Galopo prejudicou o meio-campo, porque o Halisson estava correndo por 2, quer dizer, não tem o Pablo Maia, tem dificuldade, Luiz Gustavo também correndo sozinho no meio-campo. E você sabe hoje, no Campeonato Brasileiro, no meio-campo, se você não tem um bom meio-campo, estoura lá atrás sempre. E foi o que aconteceu. O time muito exposto, o Vasco com 3 jogadores bons ali, realmente, o Estrela, o Adson, que era do Corinthians, jogou muito bem ontem, até cansar. Então acredito que o Vasco mereceu a vitória. Mas o treinador do São Paulo também ele errou na escalação. Os jogadores e as substituições que ele fez? O que me chama muita atenção é ele ter tirado o Caleri. Ali ele enterrou o time. Não é? É isso? Então, quando ele fala, Mas ele errou, ele admite, isso é legal. Não, mas Todo mundo... de repente aquele errou só pra falar que um jogador ou outro Você errou. precisando ganhar o jogo, você coloca o Wellington Rato, que acabou de retornar de lesão. Exatamente. O Elton Rato voltou de contusão agora, tá sem ritmo de jogo, aquela coisa toda. O São Paulo, acho que sentiu muita falta do Alisson, que vem jogando constantemente. Claro, é o motor no do meio-campo. Perdeu o meio-campo, não tem jeito. Dificilmente. Júlio, uma sequência como essa. Aquele gol ali, desculpa, Júlio, aquele gol ali, ó, o Júlio que é goleiro. Aquele gol, o terceiro gol do Vasco, no Garrafa. O Jandrei tá com medo da bola? Tá com medo da bola. Pelo amor de Deus. Ele jurava que era cruzada rasteira. Foi uma pancada no ângulo. O chute em cima dele, que ângulo. Para Júlio, com isso, tecnicamente, Ele fica parado no espalho. analisando esse lance do Miller e completando se pode causar um impacto na sequência da temporada, com Libertadores, Copa do Brasil, se uma derrota como essa mexe com a estrutura para a sequência da temporada e o lance. Cara, é assim, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não dá pra você prever nada, cara. E é assim, óbvio que esses pontos podem fazer diferença no final. Acho que o São Paulo tem uma equipe que pode se recompor e voltar a jogar bem, que estava jogando bem. Só que tem algumas peças que são fundamentais, como o Miller falou. Quando você perde essa característica do meio-campo e um time precisa de velocidade pelas beiradas, um jogador como o Caleri, fica muito difícil de se substituir. É o elenco, você precisa ter um elenco forte. E o lance aí que o Miller citou, um dos gols do Vasco, em cima do Jandrei ali. Vai aparecer a imagem aí, não. Pô, Tem esse gol separado, Fini? O gol que tá em cima do Jandrei, né? Eu não tô defendendo ninguém aqui, É nem claro que não. acusando. Às Não, vezes... tá sim, tá defendendo o goleiro. Não. Para. É que às vezes o que a gente vê aqui, o campo é muito rápido, né? É óbvio que não dá para isentar de certas responsabilidades. Acho que o Jandrei ficou um tempo sem jogar, fez alguns bons jogos anteriormente. Mas dizem que isso ele também é goleiro... conta, né, Júlio? Ficar sem jogar, conta. Mas dizem, Júlio, que ele é o goleiro chama-gol. De virada, São Paulo perde para o Vasco por 4-1 em São Januário. Reabilita um time que estava destroçado, sem treinador, com a torcida contra. Num dos piores jogos do São Paulo nos últimos tempos. Um vexame, uma vergonha, uma atuação patética. São Paulo fez o mais difícil, foi sair na frente, deixando o Vasco nervoso, descontrolado. Conseguiu tomar uma virada no primeiro tempo por pura passividade. E no segundo tempo completamente destroçado, com substituições aleatórias do Zubeldia. O time do São Paulo virou um bando e foi goleado por 4, poderia ter perdido até por mais. A questão das 2 derrotas seguidas pós-série invicta, elas mutilam as chances do time no Brasileiro, mas isso não é o pior. O pior é saber que aconteceu algo da parada da data FIFA para cá, né? Da parada da data FIFA para cá, o São Paulo disputava em cima, jogou 4 partidas, ganhou 2 pontos só e passou nesta partida contra o Vasco por um dos grandes fiascos da sua história. O que vai restar para o próximo jogo? O que fará o Zubeldia? O que fará a direção do São Paulo? O presidente está nos Estados Unidos, liderando a delegação brasileira na Copa América. Capítulos importantes. Muito time grande, como o Vasco, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Fluminense, está lutando contra o rebaixamento nesse brasileiro. É bom o São Paulo abrir o olho. Antes de tudo, 45 pontos. E olha, a torcida do São Paulo, que tanto faz pelo time, o time não está honrando essa torcida.